Existe um silêncio perturbador que cerca as salas de cremação, algo que os olhos carnais não conseguem captar, mas que o olhar místico do Santo Padre Pio enxergava com uma clareza absoluta e assustadora. Enquanto o mundo moderno tenta nos convencer de que o corpo é apenas matéria descartável que se apaga no fogo, o estigmatizado de Pietrelcina revelou que a transição da alma pode ser marcada por sensações que a maioria de nós nem ousa imaginar. Existe um segredo guardado entre o calor das chamas e o desprendimento do espírito que pode mudar completamente o destino da sua paz eterna. Se você já cogitou essa escolha ou conhece alguém que planeja fazer o mesmo, o que vou lhe contar agora não é um simples relato. É um aviso de urgência espiritual que poucos têm a coragem de sussurrar. Pare tudo o que você está fazendo agora. Peço que você silencie o seu celular, afaste-se de qualquer distração e abra os ouvidos da sua alma, pois o que será revelado aqui é um mistério que atravessa os séculos e toca o tribunal divino. Antes de mergulharmos nessa revelação que fará você tremer diante da grandiosidade da vida após a morte, deixe o seu like como um ato de reverência ao sagrado e escreva nos comentários a frase: Senhor, tende piedade de nós. Esse será o seu compromisso de fé para que a verdade proteja o seu caminho e de todos que você ama. Padre Pio não falava sobre esses assuntos para causar medo, mas porque ele via o que nós não vemos. Durante 50 anos carregando as chagas sangrentas de Cristo, ele teve acesso a revelações que poucos santos receberam. E uma dessas revelações, guardada por muito tempo apenas entre seus filhos espirituais mais próximos, diz respeito ao que acontece com a alma quando as chamas consomem o corpo que ela habitou por décadas. Não é apenas uma questão de preferência ou praticidade. É uma realidade espiritual que toca as fibras mais profundas da nossa fé e da nossa esperança na ressurreição. Você precisa entender algo fundamental antes de prosseguirmos. A tradição católica sempre tratou o corpo humano com reverência absoluta porque ele não é apenas um recipiente temporário. O corpo é templo do Espírito Santo, como nos ensina São Paulo. É o tabernáculo que abrigou a presença de Deus cada vez que você recebeu a Eucaristia. É o instrumento pelo qual você amou, serviu, rezou e se santificou. E quando a morte separa a alma desse corpo, algo extraordinário acontece nos primeiros dias. A alma ainda mantém uma conexão espiritual sensível com aquele invólucro mortal. Padre Pio via isso com clareza sobrenatural. Ele recebia visitas constantes de almas do purgatório, e muitas delas lhe revelavam detalhes sobre o que sentiram nos momentos após a morte. Algumas dessas almas falavam especificamente sobre o que aconteceu com seus corpos, sobre os gestos que as consolaram e sobre aqueles que lhes causaram angústia. E entre essas revelações havia algo particularmente perturbador sobre o fogo da cremação. Algo que a Igreja sempre soube através dos séculos, mas que o mundo moderno tenta apagar da nossa memória. O que você está prestes a descobrir não é opinião pessoal nem interpretação mística duvidosa. É ensinamento que vem da experiência direta de um santo que conversava com anjos e demônios, que lia as almas como livros abertos, que sofria fisicamente pelos pecados que via ao seu redor. Padre Pio chorava quando falava dessas coisas. Suas lágrimas eram reais porque o sofrimento das almas era real. E ele implorava às pessoas que compreendessem a gravidade espiritual de certas escolhas que parecem inofensivas aos olhos do mundo. Agora vou revelar os segredos que ele compartilhou, um a um, cada qual mais profundo que o anterior. E no final, você saberá exatamente o que a alma experimenta quando as chamas tocam o corpo. Você entenderá por que a Igreja sempre preferiu o sepultamento tradicional. E você terá nas mãos o conhecimento necessário para tomar decisões que afetam não apenas sua paz temporal, mas seu destino eterno e o de quem você ama. O primeiro segredo que Padre Pio revelou é este:
A alma recém-separada do corpo ainda percebe espiritualmente o que acontece com ele, especialmente nas primeiras 24 a 72 horas após a morte. Isso não significa que ela sinta dor física como sentimos aqui, pois a alma está livre das limitações da carne. Mas existe uma sensibilidade espiritual, uma consciência profunda do que está sendo feito com aquele corpo que foi seu instrumento de santificação ou de pecado durante toda a vida terrena. Padre Pio contava-se a história de uma mulher chamada Teresa, de Nápoles, que havia morrido em estado de graça após longa doença. Ela apareceu para ele 3 dias depois de seu falecimento, quando seu corpo estava sendo preparado para o sepultamento. A alma de Teresa estava radiante, pois já havia passado pelo juízo particular e estava destinada ao purgatório por breve tempo antes de entrar no céu. Mas ela disse algo que chocou o santo. Ela contou que sentiu uma consolação imensa quando seus familiares lavaram seu corpo com respeito, vestiram-na com cuidado e rezaram o terço ao redor de seu leito de morte. Cada gesto de reverência era como uma carícia espiritual que a fortalecia para a jornada que tinha pela frente. E então Teresa fez uma revelação inquietante. Ela disse que se seu corpo tivesse sido levado imediatamente para as chamas, antes que sua alma terminasse de se despedir completamente daquela forma que a abrigou por 63 anos, teria sido como uma violência espiritual. Não uma dor física, mas uma ruptura abrupta, uma separação forçada que teria lhe causado angústia. Padre Pio perguntou por quê e ela explicou. Porque o corpo é sagrado, padre. Mesmo depois que a alma parte, ele ainda carrega a memória de todos os sacramentos que recebeu, de todas as bênçãos que tocaram aquela carne. E quando é tratado com piedade, essa sacralidade ecoa na alma como música celestial. Mas, quando é consumido rapidamente pelo fogo, é como apagar violentamente as últimas reverberações de uma vida inteira. Se você está sentindo um aperto no coração agora, se está começando a entender a profundidade disso, deixe seu like neste vídeo como um ato de reverência ao corpo humano que Deus criou à sua imagem e semelhança. E escreva nos comentários: meu corpo é templo do Espírito Santo. Esse será seu compromisso de tratar com dignidade sagrada não apenas os corpos dos que partiram, mas também o seu próprio corpo enquanto ainda respira. O segundo segredo vai ainda mais fundo. Padre Pio ensinava que o tratamento dado ao corpo após a morte reflete o que acreditamos sobre a ressurreição. A Igreja sempre defendeu o sepultamento porque ele simboliza a esperança cristã na ressurreição da carne. Quando plantamos um corpo na terra como se planta uma semente, estamos dizendo: eu creio que este corpo voltará a viver no último dia, glorificado e incorruptível. É um ato de fé concreto, visível, profético. Mas quando optamos pela cremação, especialmente se é feita com pressa, sem velório adequado, sem dar tempo para essa comunidade rezar e se despedir, estamos enviando uma mensagem espiritual muito diferente. Estamos dizendo, mesmo que inconscientemente, o corpo não importa. Ele era apenas matéria. Vamos nos livrar dele da forma mais rápida e prática. E as almas do purgatório que falavam com Padre Pio revelavam que sentiam essa intenção. Elas percebiam quando seus corpos eram tratados como problemas a serem resolvidos, como coisas a serem descartadas, e isso lhes causava uma tristeza profunda. Um homem chamado Giovanni de Pádua havia escolhido em vida ser cremado porque achava que sepultamento era desperdício de espaço e dinheiro. Ele não era ateu. Era católico praticante, mas havia absorvido a mentalidade prática do mundo moderno. Quando morreu subitamente de infarto aos 52 anos, foi cremado conforme seu desejo. 3 semanas depois, sua alma apareceu para Padre Pio em grande aflição. Não estava no inferno, pois tinha morrido em estado de graça, mas estava no purgatório e sofria intensamente.
Quando o Padre Pio perguntou sobre o sofrimento adicional, Giovanni revelou: Padre, eu não compreendi. Eu achei que meu corpo não importava. Mas quando vi as chamas se aproximando, quando senti espiritualmente aquele calor consumindo o que fui durante mais de 50 anos, foi como se todas as minhas escolhas erradas, todos os meus pecados, todos os momentos em que tratei meu corpo sem respeito, tudo voltasse de uma vez. Foi como reviver cada pecado de impureza, cada excesso de comida, cada momento de vaidade. O fogo purificador do purgatório estava entrelaçado com o fogo da cremação de forma que eu não esperava. Eu sofri mais do que precisava porque escolhi aquilo sem entender. Padre Pio rezou intensamente por Giovanni, ofereceu missas, fez penitências. A alma foi eventualmente libertada para o céu, mas o santo usava essa história para advertir as pessoas. Não pensem que o corpo é insignificante. Na ressurreição será este corpo, transfigurado mas reconhecível, que se reunirá com a alma. Cada cicatriz se tornará glória. Cada sofrimento aceito com amor se tornará luz. Mas se você trata seu corpo como lixo após a morte, está plantando confusão espiritual onde deveria haver esperança. Aqui está o fundamento bíblico que muitos esquecem. São Paulo nos ensina claramente em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse versículo não se aplica apenas enquanto estamos vivos. A sacralidade do corpo continua após a morte, porque ele permanece sendo aquilo que abrigou Deus. E tem mais. No livro de Gênesis, quando Sara morreu, Abraão comprou uma sepultura para ela. Ele não a queimou. Ele a enterrou com dignidade em lugar sagrado. Quando Jacó estava para morrer, ele fez seus filhos jurarem que o levariam de volta à terra de seus pais para ser sepultado. José foi embalsamado e colocado em sepulcro. Todos os patriarcas, todos os profetas, todos os santos do Antigo Testamento foram sepultados, nunca cremados. A cremação era a prática dos pagãos, dos que não acreditavam na ressurreição. E o próprio Jesus. Seu corpo foi envolvido em linho perfumado, colocado em sepulcro novo, selado com pedra. As santas mulheres foram até lá na manhã da ressurreição, esperando encontrar o corpo para ungí-lo. O sepultamento do corpo de Cristo é parte essencial da nossa fé. Se fosse indiferente, se o corpo não importasse, por que José de Arimateia se arriscou pedindo o corpo a Pilatos? Por que Nicodemos trouxe 100 libras de mirra e aloés? Por que o evangelista registra cada detalhe do sepultamento? Porque o corpo é sagrado, mesmo na morte. Agora chegamos ao terceiro segredo, e este vai fazer você repensar tudo. Padre Pio revelou que existe uma diferença espiritual profunda entre o fogo purificador do purgatório e o fogo físico da cremação. No purgatório, as almas sofrem um fogo espiritual que purifica sem destruir, que queima as manchas do pecado, mas preserva a essência da pessoa. É fogo de amor, fogo que prepara, fogo que santifica. Santa Catarina de Gênova, que teve visões do purgatório, dizia que aquele fogo era paradoxalmente doloroso e desejável ao mesmo tempo, porque a alma sabe que está sendo preparada para a visão beatífica. Mas o fogo da cremação é fogo físico, fogo que destrói, que reduz a cinzas, que apaga. E quando esse fogo toca o corpo, enquanto a alma ainda está em sua jornada inicial de desprendimento, pode haver uma confusão espiritual. A alma pode perceber aquele fogo e, por um instante, confundi-lo com o fogo purificador. Padre Pio dizia que algumas almas lhe contavam que experimentaram momentos de terror quando viram as chamas consumindo seus corpos, porque pensaram que estavam sendo condenadas ao inferno.
Mesmo sendo almas salvas destinadas ao céu, o choque daquele fogo físico tão rápido, tão violento, criou uma perturbação temporária que prolongou seu sofrimento. Uma mulher chamada Carmela, de Florença, havia sido pessoa piedosa, devota de Nossa Senhora, mas sua família decidiu cremá-la por razões práticas. Quando sua alma apareceu para Padre Pio, ela estava em paz, pois estava no purgatório e sabia que iria para o céu. Mas ela implorou ao santo que alertasse as pessoas. Ela disse: Padre, diga a todos que o fogo da cremação me assustou terrivelmente. Por alguns minutos, que pareceram eternidade, eu achei que estava sendo lançada no inferno. Eu vi as chamas, senti espiritualmente aquele calor destruidor, e meu coração se encheu de pavor. Só depois, quando vi meu anjo da guarda ao meu lado e ele me tranquilizou, eu entendi que não era condenação. Mas aqueles minutos de terror foram adicionados ao meu purgatório. Eu sofri desnecessariamente por causa daquela escolha. Padre Pio chorou ao ouvir isso, e desde então ele implorava às pessoas: não escolham a cremação sem necessidade absoluta. Se houver qualquer outra opção, escolham o sepultamento. Deixem o corpo descansar na terra como Jesus descansou. Deixem o processo natural da decomposição acontecer, pois é o processo que Deus estabeleceu desde o princípio. Do pó vieste, ao pó voltarás. Não apressem com fogo o que Deus planejou acontecer com o tempo. Se esta revelação está tocando profundamente seu coração, se você está percebendo que há dimensões espirituais que o mundo moderno ignora completamente, compartilhe este vídeo com seus familiares. Vocês precisam conversar sobre isso antes que seja tarde. Escreva nos comentários: Senhor, ensina-nos a tratar com reverência os corpos dos que partiram. E continue assistindo, porque o segredo final, o mais perturbador de todos, ainda está por vir. O quarto segredo diz respeito ao momento exato em que a alma testemunha a destruição de seu corpo. Padre Pio explicava que, quando uma pessoa morre, a alma não parte instantaneamente para o juízo e depois para seu destino. Há um processo, um desligamento gradual que pode levar horas ou até dias. A alma permanece próxima ao corpo, consciente do que está acontecendo, até que finalmente se desliga completamente e é levada pelos anjos para a presença de Deus. Durante esse tempo de transição, tudo o que é feito com o corpo é percebido pela alma. Se o corpo é lavado com carinho, se é vestido com dignidade, se há orações e cantos ao redor, a alma sente uma paz imensa. É como se aqueles gestos de amor fossem abraços espirituais que a fortalecem para a jornada. Mas, se o corpo é tratado com pressa, se é levado rapidamente para a cremação antes que a comunidade tenha tempo de rezar adequadamente, antes que a família tenha feito o luto inicial, a alma sente uma solidão terrível. Padre Pio contava que um jovem soldado morto na guerra apareceu para ele. O rapaz havia sido católico devoto, morreu em estado de graça tentando salvar um companheiro ferido e foi diretamente para o céu. Mas ele veio agradecer algo específico. Seu corpo havia sido sepultado com honras militares, com missa de corpo presente, com toque de corneta e bandeira sobre o caixão. E o jovem disse: Padre, eu estava lá. Eu vi tudo. Eu ouvi as orações. Eu senti o amor de minha mãe quando ela beijou minha testa pela última vez. E tudo isso me deu uma força sobrenatural para enfrentar o juízo. Quando compareci diante de Deus, eu não estava sozinho. Eu levava comigo todas aquelas orações, todo aquele amor, toda aquela reverência. E isso fez diferença. Agora imagine o contrário. Imagine uma alma que é arrancada violentamente de seu corpo pelo fogo, antes que tenha havido tempo adequado de despedida, de oração, de honra. Essa alma carrega uma angústia, um vazio, uma sensação de ter sido abandonada. E Padre Pio garantia:
Essa angústia se traduz em sofrimento adicional no purgatório. Não é que Deus castigue a pessoa por ter sido cremada, mas é que a alma carrega as consequências espirituais daquela escolha precipitada. O quinto segredo é sobre o mistério da ressurreição dos corpos. A Igreja sempre ensinou que, no fim dos tempos, quando Cristo voltar em glória, todos os mortos ressuscitarão. Nossos corpos, mesmo que tenham se decomposto completamente, mesmo que tenham virado pó há 1000 anos, serão reconstituídos pelo poder de Deus e reunidos com nossas almas. São Paulo explica isso lindamente em 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Mas há um mistério aqui que poucos compreendem. Padre Pio explicava que o modo como tratamos o corpo após a morte reflete nossa fé nessa ressurreição. Quando sepultamos o corpo na terra, estamos fazendo um ato profético. Estamos dizendo: eu planto esta semente na terra confiando que Deus a fará brotar novamente na manhã da ressurreição. É um gesto de fé, de esperança, de confiança na promessa divina. Mas, quando escolhemos a cremação, especialmente quando é feita sem reflexão espiritual adequada, estamos enviando uma mensagem diferente. Estamos dizendo, consciente ou inconscientemente, o corpo não vai ressuscitar. Ou se vai, não importa como ele foi tratado. Vamos acabar logo com ele. E as almas do purgatório revelavam a Padre Pio que sentiam essa falta de fé. Sentiam que seus entes queridos não confiavam plenamente na ressurreição, e isso lhes causava tristeza. Agora, atenção. A Igreja Católica não proíbe absolutamente a cremação. Desde 1963, a cremação é permitida desde que não seja feita por motivos contrários à fé cristã. Mas a Igreja sempre prefere o sepultamento e estabelece condições claras. Se houver cremação, que seja feita após a missa de corpo presente, que as cinzas sejam tratadas com respeito e sepultadas em local sagrado, nunca espalhadas ou mantidas em casa. Por quê? Porque a Igreja, na sua sabedoria milenar, sabe o que Padre Pio confirmou através de suas visões. Há consequências espirituais reais nessas escolhas. O sexto segredo é o mais difícil de aceitar, mas é também o mais libertador. Padre Pio revelou que muitas almas que foram cremadas, especialmente aquelas cremadas sem missa adequada ou por motivos que negavam a ressurreição, pediam insistentemente oração e reparação de seus entes queridos vivos. Elas precisavam desesperadamente que alguém corrigisse espiritualmente aquilo que foi feito precipitadamente. Como fazer essa reparação? Padre Pio ensinava: primeiro, mande rezar missas pela alma. A Santa Missa tem poder infinito porque é o próprio sacrifício de Cristo renovado. Cada missa oferecida alivia imensamente o sofrimento da alma no purgatório. Segundo, faça jejuns e penitências em intenção dessa alma. Ofereça seus sofrimentos, suas dores, suas renúncias pela purificação dela. Terceiro, reze o terço diariamente por 40 dias. Nossa Senhora tem poder especial sobre as almas do purgatório e ela mesma desce para buscar aquelas por quem rezamos com fé. E, finalmente, se você foi responsável pela decisão de cremar alguém sem entender essas dimensões espirituais, vá se confessar. Conte ao padre, peça perdão, receba a absolvição. E depois viva de tal forma que repare espiritualmente aquilo que foi feito. Não carregue culpa paralisante, mas assuma a responsabilidade ativa de ajudar aquela alma através da oração constante. Agora chegamos ao segredo final, aquele que Padre Pio considerava mais importante. E é este: você tem o poder de decidir agora, enquanto está vivo, como quer que seu corpo seja tratado após sua morte. Não deixe essa decisão para seus familiares fazerem em momento de dor e confusão. Decida agora, com lucidez, com oração, com fé. E escolha o sepultamento.
Escreva em testamento espiritual, converse com sua família. Explique que você quer que seu corpo seja sepultado na terra, que haja missa de corpo presente, que deem tempo adequado para velório e despedida. Explique que isso não é desperdício, é fé. Não é atraso, é reverência. Não é superstição, é esperança na ressurreição. E peça que rezem por sua alma, que ofereçam missas, que visitem seu túmulo com oração. Padre Pio dizia: quem escolhe conscientemente o sepultamento cristão está plantando uma semente de esperança não apenas para si mesmo, mas para todos que virão depois. Porque quando seus filhos, netos, bisnetos visitarem seu túmulo, quando virem aquele lugar sagrado onde você descansa aguardando a ressurreição, eles aprenderão uma lição de fé que nenhum sermão pode ensinar. Eles aprenderão que a morte não é fim, mas passagem, que o corpo não é lixo, mas templo, que a vida eterna não é fantasia, mas destino. Se você chegou até aqui e está sentindo o peso sagrado dessa verdade, faça agora uma decisão. Escreva nos comentários: escolho o sepultamento cristão. Esse será seu compromisso público, seu testemunho de fé, sua declaração de que você confia na promessa de Deus. E compartilhe este vídeo com urgência, porque há milhões de católicos que estão escolhendo a cremação por pura ignorância das realidades espirituais envolvidas. Vamos terminar com a oração que Padre Pio rezava todos os dias pelos moribundos e pelas almas que já partiram. Coloque sua mão no coração e reze comigo agora, do fundo da sua alma. Senhor Jesus Cristo, que ressuscitaste dos mortos no terceiro dia e prometeste que também nós ressuscitaremos, concede-me a graça de tratar meu corpo com reverência sagrada enquanto vivo, sabendo que ele é templo do Espírito Santo. Quando chegar minha hora de partir, que meu corpo seja tratado com a dignidade devida a quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que seja sepultado na terra como semente plantada, aguardando a manhã gloriosa da ressurreição. Senhor, peço perdão por todas as vezes que tratei meu corpo ou o corpo de outros sem o respeito devido. Peço especialmente pelas almas que foram cremadas sem a devida preparação espiritual, que sofreram angústia adicional por causa dessa escolha. Alivia seu sofrimento, abrevia sua purificação, leva-as rapidamente para teu reino de luz. Virgem Maria, que teu corpo foi assumido ao céu sem conhecer corrupção, ensina-me a valorizar esta carne que um dia será glorificada. São José, padroeiro da boa morte, assiste-me na minha última hora. Padre Pio, que carregaste as chagas do Salvador e enxergaste os mistérios do além, intercede por mim para que eu tome decisões sábias sobre minha passagem desta vida para a eternidade. E que todos os meus entes queridos que já partiram descansem em paz, aguardando na esperança o dia bendito em que nos encontraremos novamente, não mais separados pela morte, mas unidos para sempre na casa do Pai. Amém. Que a luz perpétua os ilumine. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas, e que você que ouviu esta mensagem nunca mais veja a morte da mesma forma. Você foi avisado. Você foi instruído. Agora a responsabilidade é sua. Escolha a vida, escolha a fé, escolha a esperança na ressurreição gloriosa que nos aguarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.